Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, minha história. Olá, bom dia, nosso podcast começando mais uma vez neste ótimo final de semana. Eu sou o João Lucas Barroso, é uma alegria, um prazer ter você conosco novamente. Você que está com a gente pelo seu rádio, você que está nos acompanhando pela internet, no Spotify, no site radioceara.fm, no Deezer, fica à vontade e aproveita esse momento onde você vai ouvir a história de mais uma pessoa alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Joelma, tudo bem? Bom dia. Olá, João Lucas, bom dia, você acompanhando o Minha História, espero que você esteja bem, estamos por aqui juntinhos mais uma vez para conhecer a história de mais uma pessoa alcançada pela maravilhosa graça do nosso Deus. João Lucas, hoje estamos com um convidado muito especial, estou falando do Wharton Hatz. Ele é de Porto Alegre, é filho do seu Wharton e da dona Áurea. Formado em Direito, com mestrado em Teologia, também especialidade em Direito Religioso pela Universidade Autônoma de Madrid. Missionário que nos fala, vem aqui para o Ceará falar especificamente aí do projeto Barnabás, que você vai conhecer daqui a pouquinho. E deixar ele terminar de se apresentar, né? Seja muito bem-vindo. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Me sinto muito honrado de poder estar aqui compartilhando algo da minha vida com vocês. Eu creio que a gente pode ter um bom tempo aqui e espero, pela graça de Deus, que a gente possa falar coisas edificantes que possam ser também relevantes para quem está nos ouvindo. Verdade. Você congrega em qual igreja? Então, eu sou de berço presbiteriano, E em Porto Alegre eu estou servindo numa igreja presbiteriana, mas não é da IPB, não é da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é uma igreja que subscreve a Confissão de Westminster, que tem um governo presbiteral, E chama Igreja Cristã de Confissão Reformada. E tem um apelido, um nome fantasia, que é Capela Missional, que é para ser uma capela, um lugar onde a palavra é pregada, mas também que ao mesmo tempo que alcança a comunidade e a sociedade ali da região, do bairro de Porto Alegre. Muito bem. Vamos conhecer daqui a pouquinho a história do Wharton. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, minha história. A palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 9: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação somente é através do Senhor Jesus Cristo, não é por obras, não é por esforço humano, mas é pela fé no Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso que se encarnou, que na cruz morreu em nosso lugar, recebendo a culpa dos nossos pecados, sendo castigado em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Somente aquele que crer nesta mensagem do Evangelho tem a salvação, é salvo. Que você possa crer em Jesus, assim como o nosso irmão Wharton, que também entregou a vida a Jesus e vai nos contar como foi, esse momento tão importante. E para começar, vamos falar sobre a infância. Você nasceu aonde? Como era o contexto familiar? Bom, na verdade, eu sou gaúcho, mas nasci em São Paulo. Porque meus pais moravam em São Paulo, quando minha mãe ficou grávida de mim. Eu nasci lá e acabei voltando para Porto Alegre com meus pais quando eu tinha 5 para 6 anos de idade. Só que gaúcho é que nem judeu, Não sei se você sabe. O judeu que nasce em Israel é judeu, o judeu que nasce na Alemanha é judeu, que nasce em Portugal é judeu, que nasce nos Estados Unidos é judeu, que nasce no Brasil é judeu. Gaúcho é a mesma coisa, tu é filho de gaúcho, não importa onde tu nasceu. Se nasceu em São Paulo, no Ceará, no Belém do Pará, tu é gaúcho.
Então, cearense também é assim. Cearense assim também. Então eu digo, como assim tu é gaúcho, nasceu em São Paulo? Não, eu sou filho de gaúcho, cresci no Rio Grande do Sul, né? Sou assador, tô sempre fazendo churrasco, tomo chimarrão, então não tem como dizer que eu não sou gaúcho, né? Muito bem. A sua família é de quantos irmãos? Nós somos em 3. Três Sou o mais novo. E seus pais são a Dona Áurea Dona Áurea, e seu Wharton. Aham. Certo. E o berço de vocês, como era na questão religiosa? Sim. A gente, graças a Deus, nasci num lar evangélico, né? Meus pais já eram crentes. Se conheceram na igreja também. Toda a minha família materna também é evangélica. A família do meu pai tem um tio ali que confessa a fé evangélica. O restante, infelizmente, né, é muito envolvido em outras religiões, como o espiritismo, essas coisas. Mas dentro do nosso lar ali a gente foi muito bem ensinado no evangelho. Meus pais sempre firmes na igreja, nos levando desde o início, né, da nossa infância. Meu pai nos acordava de manhã cedo com aquela música, né, do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todo domingo de manhã era assim que nos acordava para ir para a igreja. Legal. E como ele não canta bem, né, a gente tinha que acordar, porque era o único jeito de fazer ele parar de cantar. E funcionava, né, funcionou até hoje que estamos na igreja, né, estamos firmes. Muito bem. Ai, que bom então, né? E com relação à profissão da sua fé, né? A gente sabe que filho de crente não é crentinho, mas em algum momento você reconhece, poxa, eu preciso confessar, né? Eu tô crendo aqui, mas quando foi que aconteceu e como na sua vida? Então, eu já nasci salvo, né? Que Deus me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, mas a gente ri, né? Mas pensa João Batista, né? João Batista já tinha Espírito Santo desde o ventre, né? Então, não é impossível, né? Mas acho que não foi meu caso, não. Como eu falei, né? Meus pais já eram crentes, né? Então, eu cresci num lar evangélico e sempre fui levado à igreja desde cedo. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu ouvi a pregação de um pastor angolano. 13 anos ou 13. Foi convidado para pregar numa igreja ali perto de Porto Alegre, em Canoas. E foi a primeira vez assim, que eu realmente tive o entendimento, o discernimento de que eu sou um pecador carente da graça de Deus. E ele realmente, acho que para mim, foi um marco por entender isso, né? O que é o evangelho de fato e por que ele é importante para mim. Não sei dizer se ali foi minha conversão, mas ali foi quando eu tive discernimento de fato do evangelho, da minha necessidade da salvação em Cristo. Dali em diante eu nunca passei assim por nenhum período de me desviar da igreja, nenhum período de ficar longe, né? Sempre estive firme ali com meus pais, depois mais velho também, né? Nunca deixei de ir sozinho. Claro, né? Pecados a gente tem, e não poucos, né? Mas graças a Deus que o Senhor, pela sua providência, né? E pela perseverança do Espírito Santo em minha vida, sempre me deixou perto da igreja e de estar congregando e ser pastoreado e cuidado, né? Sim. Uhum. Você visitou as escolas ou não? Estudou em casa? Eu estudei... Não, eu sempre fui à aula, né, nas escolas. Nas escolas, né? Isso. E como foi lidar com amizades que não eram cristãs? Teve algum bullying, algo do tipo? Você era aquele que influenciava? A gente percebe que você é bem brincalhão, né? Então, você usava isso para falar do evangelho ou ficava mais tímido na sua? Não, eu nunca fui um agente secreto, né? Acho que eu sempre deixei claro que eu era crente. Tanto no ensino médio, na faculdade, né? Que a gente já tem mais também... mais que falar da nossa identidade, né, pessoal. Mas eu não lembro de ter sofrido bullying ou de ter... Sempre consegui ter um bom relacionamento com colegas, né?
Uma outra briga ali de trocar soco, mas sei faz parte. Só de trocar soco. Só de trocar soco, mas para quem é guri, como a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Isso aí faz parte da infância, faz parte de ser menino, né? Certeza. Não que tu tem que sair brigando com todo mundo, né? Mas é assim, né? Menino é isso aí. Mas eu nunca, tirando esses episódios assim, né? De muito isolados de briga, nunca fui de fazer bullying, nem de sofrer bullying. Sempre consegui ter um relacionamento bom com todo mundo. E qual era o seu sonho na infância? Tinha algum sonho, um desejo ali? Então, eu lembro quando eu era criança, tinha uns 7, 8 anos, né? Eu dizia que ia ser o primeiro médico a fazer transplante de cérebro. Ainda bem que eu não virei médico e muito menos tentei fazer esse transplante. Né? Porque... Curioso, né? Curioso. Você citou no início que os familiares dos seus pais, né, são envolvidos com outras religiões, inclusive o espiritismo. Como que foi isso para você, né, nessa época, especialmente de solidificação da fé? Por que meus pais ensinam isso? Por que os meus tios seguem por outro lado, outra vertente? Teve alguma dúvida quanto a isso e você ter que ir pesquisar mais a fundo na palavra? Não, acho que não chegou a impactar muito, porque como a minha família materna, né, são todos evangélicos, então havia muito mais proximidade deles, né, até acabando por afinidade, né, de fé, de programações, de estar na igreja juntos, né. Então, e a gente também era próximo da família do meu pai, só que a gente já tinha uma noção, assim, que eles precisavam ser evangelizados e conhecer o evangelho. Então, nunca houve um julgamento nosso da parte dele, por nossa parte, sobre eles, né? Mas sempre olhando, assim, com amor para eles e com compaixão, pedindo para que Deus salve a vida de cada um deles, né? Os meus avós, infelizmente, eles vieram a falecer ainda, né? Nas crenças deles, mas eram pessoas bem religiosas. Também não julgo sobre a salvação deles, porque isso é muito pessoal, né? Eu lembro que acho que foi a última conversa que eu tive com meu avô paterno, né? Meu avô materno ainda é vivo, ele vai fazer 93 anos esse ano, pastor, né? Ainda prega, bem lúcido. Mas o meu avô paterno, quando faleceu, não sei se foi a última ou penúltima vez, não lembro bem. Eu estava falando ali com ele, conversando, e perguntei para ele se ele cria no evangelho, que ele é pecador, que Jesus morreu na cruz por ele. E ele falou assim que realmente cria nisso, né? Então, apesar da religiosidade católica, a gente sempre procurou compartilhar o evangelho. Quando eles faleceram, eu já era adulto, então tive bastante oportunidade de compartilhar com eles. Então, isso a gente deixa na mão de Deus, né? Salvação é algo muito pessoal, individual e está fora da... Aliás, nós não somos católicos, né? Então, nós não cremos que a salvação está na igreja. Então, a gente crê que o Espírito Santo pode trabalhar no íntimo de cada um e isso nunca nos influenciou de uma maneira negativa. E após ali os seus estudos, você já ingressou na faculdade? O que aconteceu depois? Do ensino médio, né? O ensino médio foi bem bagunçado, porque eu comecei um curso técnico de edificações, que era 2º grau, junto com o ensino técnico na época. E aí eu não gostei do curso e fui começar outro. Era edificações, aí eu fui para administração. Era 2º grau ainda na época, no ensino médio com administração. Quando eu estava no 2º para o 3º ano, teve uma greve, porque era o Instituto Federal, era lá de Porto Alegre, que era da Universidade Federal, aliás, né? E eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Então, e a minha ideia era fazer 1 ano nos Estados Unidos e voltar e acabar aquele curso que eu estava fazendo aqui no Brasil. Só que eu acabei ficando 2 anos nos Estados Unidos, eu fiz o Junior e Senior Years no High School. Quando eu voltei, por conta daquela greve, eu não consegui terminar, porque tinha um prazo para terminar o ensino médio naquele tempo. Então eu fiquei com o ensino médio só nos Estados Unidos, sem concluir aquele curso de administração. Mas bom, aí, logo depois que eu voltei, eu ingressei já, fiz vestibular para o Direito. Me formei em Direito, né? Tirei minha carteira da OAB logo em seguida, mas eu fiquei, apesar de advogar, eu fiquei mais envolvido com os negócios da família. Não tinha nada a ver com Direito, era um comércio, né? Um negócio próprio. Depois de um tempo que eu
dividia, né, as atenções entre direito e o negócio, que eu fui trabalhar, na verdade depois de muito tempo, não foi pouco tempo não, que eu fui trabalhar para o escritório de advocacia, que é especializado em direito religioso. Como meu trabalho de conclusão de curso no direito foi sobre liberdade religiosa, então acabei tendo essa oportunidade onde eu pude me envolver mais com a questão do direito religioso na prática, né? De atender igrejas, atender pastores e tudo mais. E por que você escolheu esse tema? Justamente por causa da sua fé? Eu já percebia na época que haveria que problemas relacionados à liberdade religiosa começariam a aparecer. E então foi algo que me chamou a atenção. Eu acho que na minha faculdade eu fui o primeiro a escrever sobre isso. Até uma colega, eu fui primeiro sim, com certeza, porque uma colega minha que depois foi trabalhar no meu escritório, que também escreveu sobre esse tema, ela disse assim, a gente não se conhecia na época, ela era de 2 semestres antes de mim, eu estava 2 ou 3 semestres na frente dela, mas ela estudou na mesma universidade que eu, na Uniriter, e ela disse que decidiu escrever sobre o tema e ela estava assim, você é a primeira a escrever, né? Daí, quando ela falou pro orientador dela sobre o tema, já tem um aluno que escreveu sobre isso, tu pode ler o TCC dele, tá lá na biblioteca. Ela, não acredito. Aí depois ela foi me conhecer ainda, ficou com mais raiva de mim, né? Ela disse... Não, mas brincadeira essa parte, a gente ficou bem amigos, né? Então, mas esse tema, com certeza, em relação à minha fé, né? E por perceber também coisas que já estavam ocorrendo, né? Que estavam dúvidas sendo colocadas em relação à liberdade religiosa, Estado laico. Então foi o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão. E esse tema, ele é pouco escolhido, assim, dentro da advocacia, é algo não tão valorizado, os advogados preferem mais outros assuntos? Como eu previ quando eu me formei, né, em 2005, 2006, faz 20 anos já, de fato, aconteceu que foi um tema que se tornou mais relevante, né? Nós temos visto aí uma tentativa de uma parte ideológica e ativista, né, e militante, tentando distorcer o significado de liberdade religiosa e de Estado laico. O que acontece? De uns anos para cá, esse tema se intensificou pela necessidade. Inclusive a pandemia, né, foi onde houve o grande estouro, porque se foi muito debatido se as igrejas deveriam ficar abertas durante a pandemia ou não. E em 2018, né, eu fiz um mestrado em Teologia e Ética na Escola Superior de Teologia, em que eu falei sobre liberdade religiosa numa perspectiva jurídica e teológica. Junto com o mestrado, eu comecei também o seminário Martin Butzer, né, que daí é um híbrido, né, distância e presencial. E quando eu me formei em 2018, foi o ano que a gente abriu o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, junto com os advogados com quem eu trabalhei, e mais alguns nomes também bem conhecidos aqui no Brasil, como o Jonas Madureira, faz parte desse instituto, o Franklin Ferreira, Renato Vargens, pastor Elder Faber, a gente tem vários desembargadores, juízes também, o professor Marcos Boeira, lá do Rio Grande do Sul, da Federal, né? Então, 2018 a gente abriu esse instituto, e logo depois, 2020, já começou a pandemia, né? Foi uma ideia, assim, puxada por você? Eu trabalhava no escritório junto com os advogados que tiveram a iniciativa. Então, participei desde o início de toda a formação do IBDR. Né, até revisando o estatuto, né, da associação e tudo mais. E aí em 2020, quando deu o problema da pandemia, começou toda essa discussão se deveria haver, né, igrejas abertas ou não durante a pandemia. Então o Instituto Brasileiro de Religião já começou a atuar fortemente ali como amicus curiae nas ações que vieram de São Paulo, né, que acabaram no STF, que aquela ação que o Dória, agora me foge o número da ação no STF, mas o Dória não permitiu, né, que nem que houvesse missas, né, e cultos na Semana Santa. E aí tudo isso acabou no STF. A gente teve uma participação muito forte também nessa ação, como amicus curiae, com sustentação oral e tudo mais, por parte do presidente do Instituto. E ali começou a tornar um tema cada vez mais relevante, né?
cada vez mais relevante. Hoje o instituto mais maduro, com mais estrutura, a gente já tem cursos, né, de especialização de direito religioso pela Univangélica, que é um curso de direito religioso mesmo, como especialização. E hoje em dia não é mais um tema tão esquecido. Tem muita gente escrevendo sobre o assunto, muita gente se interessando, muita gente se especializando. Já estamos indo para a 3ª turma sendo formada nesse curso de especialização em direito religioso. Nós vamos ter o 2º módulo lá em Madrid, na Universidade Autônoma de Madrid, agora em abril. Também já tem uma outra turma grande indo para lá. E agora nós estamos, início de abril mesmo, daqui a um mês, nós vamos estar inaugurando o Instituto Europeu de Direito e Religião, que é para expandir esse trabalho que nós temos feito no Brasil também para a Europa. Porque a Europa é um centro, né, cultural, um centro intelectual, e que está muito mais próximo dos acontecimentos do mundo, né, principalmente ali do Oriente Médio, principalmente na África, né, onde há muita perseguição religiosa por parte do Islã, né. Mas é um tema cada vez mais recorrente e que a gente vê muitas pessoas se interessando, se especializando, até porque vocês veem que já tem muitos pastores sendo processados, justamente por pregar a fé deles publicamente. Né? A própria Ana Paula Valadão sofreu um processo por um vídeo que ela tinha gravado com a Azaf Borba de 5 anos atrás. 5 anos atrás não, acho que agora já faz 10 anos. 5 anos atrás foi quando processaram ela por um vídeo que estava no ar há 5 anos, em que ela conversa com a Azaf Borba num evento sobre a questão da homossexualidade, né? E toda a dificuldade que traz para a saúde de quem se envolve nesse tipo de pecado, etc e tal. E no final ela acabou sendo processada e o escritório onde eu trabalhava antes que faz a defesa dela. Ela foi condenada em 1º grau, em 2º grau foi revertida e ela foi inocentada, né? Muito provavelmente vão tentar levar para Brasília, né? Para um outro recurso. Mas por enquanto ela está inocentada. Mas esse tipo de situação, que tem sido cada vez mais comum, tem levado muitos advogados cristãos a se especializarem nesse assunto, escreverem e formar conteúdo, falar nas redes sociais, inclusive, só para terminar aqui, né? Inclusive na questão também de debates públicos, né? Como vocês sabem, no Pernambuco aqui teve uma discussão se os alunos podiam fazer reunião de oração durante o intervalo, né? Então nós também, com nossos representantes lá de Pernambuco, levamos representantes para os debates públicos sobre esse assunto, né? Então, de fato, é um assunto cada vez mais proeminente e necessário ser debatido. Agora, você como conhecedor da palavra de Deus, né, obviamente sabe que, como diz a Bíblia, né, a nossa luta não é contra corpo, né, carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, e o diabo, de fato, ele tem como propósito, né, atacar o reino de Deus, e ele usa pessoas, né? Como é que você consegue conciliar essas duas coisas? O fato de lidar com a justiça, né, ali com homens e ao mesmo tempo em saber que existem demônios, né, que estão atacando o reino de Deus, querem atingir o povo de Deus. Como é que você lida? Estudando e orando? Como é que é na prática essa batalha espiritual, né, junto com essa batalha jurídica? Não, sem dúvida que que isso diz respeito ao reino espiritual. Inclusive o que nós temos visto, né, é que muitas coisas que se politizaram, na verdade, são questões espirituais, que envolvem questões de pecado, que envolvem questões de princípios e valores cristãos, ou, do outro lado, a imposição de valores, ou falta de valores, né, ou a imoralidade. Eu lembro que, quando eu trabalhava nesse escritório, que eu estava falando para vocês, que é o Vieira e Regina, né, VR Advogados, a gente apoiou um candidato a vereador, Ramiro Rosário, um amigo nosso, luterano, e ele foi no escritório conversar com a gente. A primeira vez que eu fui apresentado para ele, eu lembro que ele falou assim, olha, a gente está numa luta entre o bem e o mal. E de fato, ele conseguiu ser eleito daquela vez, foi reeleito, é um cara que está na linha de frente, né, em relação aos valores cristãos, conservadores e de liberdade também, de todas as liberdades, né? E ele disse aquilo aquela vez, e de fato, a gente vê que hoje o que está acontecendo é uma luta espiritual que está ocorrendo, né? E que acaba se espelhando nas questões jurídicas, nas questões políticas, né, que a gente está vivendo hoje. É por isso também que a importância de verdadeiros cristãos estarem também na política,
Sim. né, para que esteja lutando por nós, né, pelo restante da igreja, porque até pouco tempo muitas pessoas, dependendo da visão da igreja, achavam que a igreja tinha que se excluir, Sim. né? Igreja e política não dá certo. E a gente vê que hoje é necessário verdadeiros cristãos lá dentro para falar da palavra e lutar, né, pelos direitos para que a igreja continue em liberdade e tal. E o interessante é observar que essa batalha espiritual, né, começa na faculdade mesmo, né? Quando o aluno está lá e já começa a ser encurralado, né? Ele tem que, às vezes, defender a fé dentro de temas mais polêmicos, né? Eu já conheço, inclusive, né, estudantes de direito que são crentes e já enfrentaram situações assim, ou seja, a batalha espiritual começa já na faculdade, né? Com certeza, e a gente, esse problema da doutrinação nas universidades, a gente está colhendo o problema agora de algo que já está sendo plantado nos últimos 40 ou 50 anos e que se intensificou nas últimas décadas, né? Inclusive você vê hoje muitos juízes e promotores do Ministério Público, inclusive se tem algum juiz ou promotor de Ministério Público me ouvindo agora, né? Eu digo, olha, consultem a consciência de vocês, né? Vocês são pagos para cumprir aquilo que a lei diz e manter a ordem, né? E a justiça e cuidar da sociedade, não fazer ativismo político ideológico, né? Aqui eu sei de pessoas aí, né? Que inclusive que têm falado em processar CPF de promotores por ativismo político, né? Parar de processar o Estado pelos problemas que tem trazido, porque tem que responsabilizar os agentes que têm trazido abuso de autoridade. Então, aqui não é nenhuma denúncia, né, nenhuma acusação, mas é um pedido, né, se há algum promotor ou juiz aqui ouvindo, né, parem de fazer ativismo político. Vocês são pagos para defender o que é público, né, não ficar colocando ideologia, e por causa da ideologia, talvez sem perceber, cometendo abuso de autoridade. E assim, as nossas liberdades, elas são muito caras. Uma frase que se fala, né? A liberdade tem que ser ganha em cada geração. E ela está sempre a uma geração de ser perdida. Né? E o Brasil hoje está entrando num estado de autoritarismo muito grande por causa dessa doutrinação, né? Que quer colocar o Estado como centro de tudo e controlar todas as áreas da vida das pessoas, né? E aí ficam acusando os outros de autoritários e ditadores, mas são eles que defendem que o Estado controle cada área de nossa vida. É o que não faz nenhum sentido. Mas só para terminar aqui, né, a linha de raciocínio, muitos desses profissionais que hoje estão atuando, né, como operador do direito, e aqui não é só promotor e juiz, tem muito advogado também. Eles foram tão doutrinados, tão pesadamente, que eles não percebem que o que eles acreditam é uma ideologia, uma doutrina. Ideologia é ideias, não é realidade. Ficaram cegos, né? Ficaram cegos. Você já viu na história dos dois peixinhos jovens, né, no aquário, que cruzam pelo peixe mais velho? Aí o peixão assim diz, e aí, jovens, como que está a água hoje? Aí esse peixinho se olha assim, mas que água? Eles nem sabem que estão dentro de um aquário, dentro de uma água. E a doutrinação faz isso com a pessoa. E a gente vê como... Claro, político ainda tem a desculpa que eles têm a ideologia política do partido, né? Mas um agente do Estado, como promotor, como juiz, não pode fazer isso. Tem que ser mais inteligente. Tem que ser mais inteligente do que ficar cego ideologicamente e ficar querendo fazer ativismo político ideológico na sua função, né? O que é errado, que é um abuso de autoridade que não deve mais acontecer, né? Batendo na tecla da batalha espiritual, a gente sabe que o alvo do diabo, né, é a igreja, né? Então o diabo, ele quer, com certeza, assim, acabar com a liberdade do ser humano para atingir a igreja, porque se você acaba com a liberdade de qualquer pessoa, é fácil ali atingir a liberdade religiosa, né? O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História. Nós estamos conversando com o Orton, ele que é de Porto Alegre, está aqui em Nova Russas e ele está também falando aí do projeto Barnabás. A gente vem falando aqui no Minha História, né, no decorrer da sua história, da área profissional, que a gente percebe que você também está
colocando aí o cristianismo que você aprendeu, né, dentro da sua profissão também, mas trazendo para a área missionária. Como foi que você percebeu o chamado do Senhor para trabalhar também em missões? E também nessa resposta você pode incluir, né, respondendo mais sobre o projeto Barnabás, para que as pessoas conheçam esse projeto grandioso. Perfeito. Não, eu sempre fui bem ativo na igreja, né, no ensino e tudo mais, na pregação, e fiz seminário, né? E como eu sou formado em Direito também, advogado, então houve essa oportunidade de trabalhar com a ajuda Barnabás, né? Barnabás que significa Barnabé em inglês, né? É aquele que vendeu o campo que tinha para depositar o valor aos pés dos apóstolos para que eles ajudassem os necessitados da igreja. Então é isso que o Ajuda Barnabás faz, né? Nós recebemos valor de doadores, né, que podem ajudar para ajudar a igreja que precisa de ajuda, que precisa de auxílio. E então, para mim foi algo muito natural me envolver com o Barnabás, porque diz respeito à igreja perseguida, diz respeito à liberdade religiosa, né, uma aplicação prática daquilo que eu já defendia, já estudava e já atuava no direito, e conciliou então a minha formação teológica com a minha formação jurídica. Então, como foi que surgiu o projeto e como você conheceu o projeto? Tá, o projeto ele foi idealizado em 1989, quando o nosso fundador o Patrick Suchdale, estava no Chipre, numa conferência. Ele vem de uma família muçulmana, ele nasceu na Guiné Inglesa, mas quando era adolescente foi para a Inglaterra, lá pregaram o evangelho para ele. E ele, sendo de família muçulmana, foi expulso de casa, né, adolescente, e ele falou que nem mesmo aqueles que pregaram o evangelho para ele perceberam a necessidade dele de ajuda. Então, quando ele ficou mais velho, ele estava nessa conferência em Chipre, né, e ele percebeu, conversando com algumas pessoas, a necessidade de trazer ao Ocidente a realidade dos cristãos que vivem em contexto muçulmano. Porque ele, na época da queda do Muro de Berlim, muito se falava da dificuldade dos cristãos, da perseguição nos países comunistas, que existe até hoje. Porém, pouco se sabia do contexto de cristãos no meio muçulmano, que é de onde ele veio. Então, o primeiro trabalho do Barnabas Aid, né, que ajuda Barnabás, foi trazer conscientização do cuidado aos convertidos do Islã para o cristianismo. E como Barnabé também é natural de Chipre, né? Então, por isso que conectou esse nome, né? Foi idealizado em Chipre, Barnabé de Chipre, que vendeu seus bens para poder ajudar os necessitados da igreja. Então, em 1993 foi fundado o Fundo Barnabás, ainda com aquele nome, hoje é Barnabas Aid, né, que ajuda. Então, aí surgiu essa organização, que aí foi crescendo e depois começou também a trabalhar com a igreja sofredora, não somente perseguida, né? Porque toda igreja perseguida sofre, mas tem igrejas que sofrem por outros motivos, né? Igrejas em região de guerra, como na Ucrânia, igrejas que passam por desastres naturais e etc. Quando eu estava no governo em 2021, trabalhando, né, no Ministério de Direitos Humanos, eu fui acionado pelo Ajuda Barnabás para ajudá-los a trazer os afegãos refugiados para o Brasil. Então, eles fugiram do Paquistão, uma cidade chamada Peshawar, onde tem uma igreja parceira nossa. Essa igreja cuidou de centenas de afegãos, né? Alguns foram para Nova Zelândia, Austrália, outros países, e mais de 100 desses vieram para o Brasil. 26 famílias ou 23, agora não lembro o número exato. Mas a gente começou uma articulação junto com o governo ali, com o Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Ministério de Relações Exteriores. Fizemos reuniões com alguns ministros, inclusive para conseguir a entrevista deles lá no Paquistão ainda, quando estavam lá para poder vir para o Brasil. Em um mês saiu a portaria que concedeu o visto humanitário para os afegãos refugiados, e no mês seguinte o ainda presidente Bolsonaro foi até a ONU, né? Abriu a Assembleia Anual, que é sempre o Brasil que abre, e falou sobre que o Brasil é o único país que estava dando visto humanitário para cristãos afegãos refugiados. E tudo isso começou nesse contato que o Barnabás fez comigo. E aí depois de um ano eu saí do governo, né? Por decisão pessoal, alguns projetos de vida que eu tinha. Mas aí o Barnabás entrou em contato comigo para eu me dedicar a esse ministério.
e aceitei e estamos trabalhando juntos até hoje. Que bom, né? Uma experiência de trabalho, né? Que Sim. trouxe uma experiência aí para a igreja, né? Inclusive, você citou, né? Uma de suas apresentações na Igreja Cristã Evangélica, né? Sobre a ajuda humanitária que vocês trouxeram aqui no Brasil, né? Para Rio Grande do Sul. Isso. Então, é um projeto que não é só exterior, né? Não, é onde tem cristão precisando de ajuda, nós estamos ajudando. E vocês atuam em quantos países, em média? Já atuamos, né, desde que começou a Ajuda Barnabás, em mais de 100 países. Hoje, em torno de entre 50 e 60 países. Só que como é que a gente consegue alcançar tanta gente? Nós temos 12 escritórios, né, ao redor do mundo. Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Tailândia, Inglaterra, onde é a nossa base, né? Irlanda, Escócia, Rússia. Mas como é que a gente consegue alcançar mais países do que a gente tem escritório, né? Ou tem representante? Porque nós trabalhamos com parcerias. Então, Porto Alegre, por exemplo, né? No Rio Grande do Sul, quando houve a enchente, nós fizemos parceria local com 4 igrejas. Conseguimos passar... A gente lançou uma campanha mundial, né? Ajude os cristãos na enchente do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? E o valor que nós recolhemos, nós distribuímos entre essas 4 igrejas para que elas pudessem comprar mobília, remobiliar a casa dos irmãos que perderam os móveis, ou reconstruir. Comprar equipamento de igreja também que foi perdido, bancos, né? Abrimos também um centro de distribuição com 2 igrejas locais em que a gente recebia doação do Brasil inteiro e conseguimos suprir a necessidade de mais de 100 outros centros e outros abrigos na região. Abrimos um abrigo somente para idosos que estavam fora de casa por causa da enchente. Então, em vez de deixar o idoso dormindo no chão frio, né, do inverno gaúcho, num colchãozinho, num ginásio, nós alugamos uma casa e compramos cama para cada um. E os velhinhos dormiram lá por 2, 3 meses quase, enquanto eles iam voltando para casa. O que tinha deles lá de cobertor, de cama, de colchão que a gente ganhou, eles podiam levar para casa também, era deles depois. Aquecedor para o inverno, levaram tudo para eles, tudo que a gente ganhou era deles, né? Então tudo isso foi feito através de parcerias com igrejas locais. No caso foi mais fácil porque eu estava lá, né? Mas que eu sou de lá, mas é assim que é feito. Vocês têm em média quantos projetos? Entre 300 e 400 por ano é a média. Então, se fizeram uma média, 1 por dia, né? E um projeto é uma necessidade. Rio Grande do Sul foi um projeto, por exemplo. Agora a gente tem um projeto novo, que esse aqui a gente tem muita alegria de falar, que é com uma parceria com o ProSertão, ali de Teresina, no Piauí. O ProSertão tem um trabalho muito bonito de, entre outras coisas, furar poços para ajudar os agricultores familiares a plantar durante o tempo de seca e também para ajudar comunidades que têm falta de água nesse tempo, né? Eu estive lá no passado, visitei com o pastor Kleber Campos, que é o líder do ProSertão hoje, uma igreja Assembleia de Deus num povoado chamado Barras do Piauí, o município Barras do Piauí, num povoado nesse município, que o poço dele secou, a igreja estava sem água, a família pastoral que fica do lado da igreja estava sem água. Então o Barnabás Aid está lançando uma campanha, né? Ajuda Barnabás lançando uma campanha para arrecadar fundos para furar um poço atrás dessa igreja que vai suprir a necessidade da igreja, da família do pastor e de 26 casas naquele povoado. Então esse é o trabalho do Barnabás, né? Ajudando cristãos que têm algum tipo de carência, que sofrem por problema de clima, problema social, econômico. E, é claro, né? Nosso versículo diz assim: enquanto tiveres a oportunidade, façam o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então nós ajudamos a igreja, os cristãos, e com isso ecoa também para a comunidade em volta. Então tudo isso assim é através de doações. Quem está nos ouvindo agora quer doar, como é que faz? Então nós temos a nossa chave Pix, que é Brasil com S, tá? Brasil com S, porque o inglês é com Z, né? Mas no nosso e-mail é Brasil, @Barnabás, AID, que é ida em inglês, né? barnabasaid.org. Deixa bem claro Essa que é Barnabás, né? Barnabás, que significa Barnabé, né? Não é Barrabás, né? É Barnabás. AID.org. Tem um site, né, também, né? O site é www.barnabasaid.org. Aí tu entrando aqui no Brasil já vai passar para a página em português automaticamente. Lá tem um botão de doação. Aí você pode fazer a doação também por cartão de crédito. Pode fazer pelo Pix ou pode pedir boleto, né? E se quiser fazer uma doação única, né? Glória a Deus.
Se quiser ser um doador mensal, você pode pedir boleto, pode passar no cartão de crédito em tantas vezes, ou no Pix também pode mandar repetir a operação todos os meses, né? Você pode só repetir o Pix, por favor? É brasil@barnabasaid.org. Além das redes sociais do Ajuda Barnabás e da revista impressa, você pode também nos procurar no canal do YouTube. Procura lá Ajuda Barnabás, ou Barnabás Aid, na verdade, né? Barnabás AID. No nosso canal você vai poder assistir vários documentários de casos reais de cristãos perseguidos ou sofredores que nós temos ajudado. Então são mini documentários que você pode conhecer melhor o nosso trabalho, conhecer melhor as pessoas que têm sido auxiliadas por esse ministério. E se você conhece bem o YouTube, né, sabe que lá tem Closed Caption, né, que é o CC embaixo, clica lá, coloca a tradução e coloca a legenda em português. Então ele faz a tradução automática para o português. Duas histórias que eu sugiro você assistir é a história de Onde Está o Meu Rosto, né, Where's My Face, que é a gente colocamos o nome fictício, Vangai, né, o nome dela é Zura, que é uma afegã que foi resgatada e trazida para o Brasil com a sua família. Assista esse documentário, é muito bonito, documentário de 7 minutos. E assista também a história da Jennifer, que é uma filha de um trabalhador de olaria no Paquistão, que foi liberta da escravidão com a ajuda de doadores que pagaram a dívida do pai dela com o dono de olaria. Então procure no YouTube Barnabás Aid, Barnabás AID. Certo. E vocês também fazem parcerias com a igreja, né? Isso. E como que funciona a parceria com a igreja? Então, são igrejas que estão num local onde há uma necessidade específica, né? Nós trabalhamos com cristãos sofredores, então pode haver um programa social, pode haver um programa como esse que a gente falou do Poço, né? Que é uma necessidade específica, questão climática e econômica, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul por desastre natural, uma igreja que está numa região onde ocorreu um desastre. No caso, nós fizemos parceria lá no Rio Grande do Sul com 4 igrejas, né? Uma de Lajeado e 3 de Porto Alegre. Lajeado é o Vale do Taquari, né? Eu fui lá visitar, porque lá teve 2 enchentes seguidas, né? Uma em setembro de 2023 e outra em março de 2024. O pastor Daniel Fick levou em casas lá de 2 andares que ficaram totalmente cobertos pela água. Irmãos em Cristo, né? Que precisaram dessa ajuda para recuperar suas coisas. Então a parceria é sempre com essas igrejas que estão nesses locais onde há uma necessidade específica, né? E não somente perseguição, né? Também qualquer necessidade, carência que os cristãos estão passando. Certo, então vamos ajudar, né? Quem está ouvindo a gente sente o desejo. É um projeto muito bonito, mas não pode ficar só na beleza, né? Tem que ter a ajuda, tem que ter a ação, né? Além da oração. A gente fala, né, que a nossa primeira parceria é com o joelho dos irmãos, né? A gente quer o seu joelho doado orando por nós. Então doe seu joelho, ore por nós. Aí se você já contribui na igreja local, né, e honra seus compromissos com o seu pastor, com a sua comunidade local, e quer também doar o seu bolso, né, e ser um doador do Barnabás, então, amém. Glória a Deus. O nosso ministério de ajuda prática é importante, né? Nós precisamos de oração, mas também Deus quer usar a sua vida para ajudar esses irmãos em Cristo que estão passando por dificuldade ou perseguição. Para a glória de Deus, você está sendo usado de várias formas, né, em prol do reino de Deus. E quais são seus planos para o futuro, né? Dentro do reino de Deus, dentro do Ministério Barnabás, tem algo ainda que você queira, digamos, alcançar? Tô assim, bem tranquilo, né? Sem ansiedade, enquanto Deus está me usando, né? Tanto na área jurídica e na área missionária. Também sirvo uma igreja local em Porto Alegre. De dezembro para cá eu tive 4 propostas de trabalho. Uma ligada ao Barnabás ainda, outras 3. Uma ligada a serviço público, né? No município, para ser secretário municipal. Ou outras 2 de igrejas fora do país também. E eu não disse sim para nenhuma delas. Quando você fala igreja, é para ser pastor? Para ser pastor, é. Então, eu não disse sim para nenhuma delas. Eu estou bem tranquilo servindo o Senhor nesse ministério, né? Que tem abrido muitas portas e eu tenho sido usado. E se for para Deus solidificar alguma dessas propostas, né? Com certeza eu não vou deixar de atuar também pela igreja perseguida, né? Que é onde eu tenho me especializado, tenho estudado e tenho praticado também aquilo que é da minha formação para ajudar.
a Igreja de Cristo, né, ao redor do mundo. E uma coisa que eu sempre falo também quando tenho a oportunidade, né? A gente luta pela igreja perseguida e luta pela nossa liberdade religiosa, porque a perseguição não é uma coisa boa. As pessoas, às vezes, os irmãos dizem, a igreja precisa de uma perseguição para despertar. Que perseguição nada, irmão. Vira essa boca pra lá, essa é coisa horrível. Melhor despertar sem perseguição. Melhor pegar a Bíblia, ler, orar. Não é assim, gente. O que esses irmãos passam é muito difícil. E assim, ó, tem lugares em que a igreja deixou de existir por causa da perseguição. A igreja de Cristo não deixa de existir, né? Mas igrejas locais morrem. O irmão Wharton falou uma coisa interessante lá na igreja, que com certeza vai mexer com você que está nos ouvindo, né? Você mencionou o que aconteceu com Israel, né? O que o Hamas fez com Israel. As pessoas acham que ali é algo isolado, mas na Nigéria acontece com frequência. Com frequência. São tudo... Bom, aqui na rádio eu vou falar, no púlpito eu tento não falar, né? Mas todo estupro, né? De mulheres, sequestro de meninas, geralmente virgens, né? Adolescentes para casamento forçado, espancamento, mortes cruéis, queimando as pessoas vivas, tudo que aconteceu lá no sul de Israel que o Hamas fez, acontece na Nigéria toda semana, nas vilas cristãs. O Boko Haram entra nessas vilas, queima as casas, queima as igrejas, raptam as meninas, abusam das mulheres, matam os homens das formas mais cruéis. Um pastor nigeriano nos falou que o prato diário deles tem sido a morte. Nossa. No Natal de 2023, foram 195 cristãos mortos em ataques coordenados pelo Boko Haram contra cristãos. Na República Democrática do Congo, desde Natal agora, desse ano de 2024, mais de 240 cristãos já foram mortos. Em janeiro foram mais 70 decapitados. E isso está acontecendo por movimentos islâmicos extremistas fazendo a mesma coisa que Hamas fez no sul de Israel, mas acontece toda hora. E a mídia não vai falar sobre isso. E o que eu ia citar aqui, né, é que assim, a igreja aqui, a brasileira, né, especificamente, ela tá tão adormecida nessa questão da igreja perseguida que ela acha que é algo distante, nunca vai chegar para nós. Pode chegar. Sendo que nossos líderes, o nosso líder já foi parabenizado, né, citado por organizações como essa. Então, gente, como Hamas, tá muito próximo a nós, né? Então é hora de abrir o olho, é hora de acordar, de pensar mais na igreja perseguida e na nossa, zelar pela nossa liberdade, né? Pois é, às vezes nós investimos tantos em coisas para nós, cursos, investimos na carreira e por aí vai, e esquecemos de ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo tanto, passando necessidade. Às vezes escutamos notícias sobre cristãos perseguidos e não fazemos nada. Isso é errado. Não, Tiago que fala, né? Não adianta ver o irmão com fome, né? Ou necessitando de vestimentas e dizer vai em paz, e não der de comer e não der de vestir. A sua fé sem obras é morta, né? É uma fé que não existe. E realmente, assim, a nossa liberdade religiosa no Brasil, ela tem sido cercada, né? A gente está passando por um período que a gente chama de perseguição educada, que é o cancelamento, né, marginalização da voz cristã na praça pública, de lawfare, né, que é a guerra jurídica, cristãos sendo processados, pastores sendo processados. Isso é perseguição educada, que se chama, né? E é o início de uma... A perseguição educada precede a perseguição violenta. Então a gente tem que... Por isso que a gente tem que ficar atento, como a Joama falou, né? E a gente lutar pela permanência da nossa liberdade. A gente não pode pestanejar. Wharton, quais são as principais fontes de perseguição no mundo, né? A gente sabe que o diabo está por trás de tudo, mas quais são os dois instrumentos principais no mundo? Com certeza é o Islã e o comunismo. Os países socialistas ainda são os países que perseguem muitos cristãos, né? Como Coreia do Norte, China, Cuba, países realmente que são muito difíceis para o cristão viver, e na Coreia do Norte tu não pode nem ser visto com uma Bíblia na mão. Coreanos do norte, norte-coreanos, né, que fogem para a China, existe um acordo com o governo chinês se forem pegos, o governo chinês devolve eles para a Coreia do Norte, e a coisa fica mais difícil ainda, porque eles foram pegos fugindo, né. Em Cuba você tem muitas limitações da liberdade religiosa, tu pode ser crente, mas tu não pode abrir um prédio novo para ter uma igreja. Tem que usar só prédios que já eram prédios de igreja.
Eu até compartilhei na igreja lá, né, que eu conheci um pastor, plantador de igrejas cubano, que a igreja que ele estava plantando em casa cresceu, eles precisavam de um prédio, não tinha como alugar outro prédio, porque só pode usar prédio que já é igreja. Então ele descobriu que tinha uma capela no cemitério, que tinha um tamanho razoável, pediu permissão para usar a capela do cemitério para fazer os cultos da igreja. Eu até brinquei com ele, né? É bom que pelo menos os vizinhos não vão reclamar do barulho. Essa é a vantagem. Mas fora essa vantagem é algo terrível, né, gente? Que é viver no comunismo é muito difícil. O Islã é isso. O Islã é uma religião que persegue, né, judeus e cristãos porque são considerados infiéis. E tem toda uma doutrina, né, em relação à questão da conversão ao Islã, do jihad também, da Guerra Santa, que a gente não vai ter tempo para falar aqui, mas que justifica, né, e motiva esses ataques que a gente vê do Boko Haram, do Hamas, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico contra os cristãos em todos esses países. Wharton, alguém que está nos ouvindo e se sentiu despertado e quer aprender mais sobre a igreja perseguida. Além do nosso quadro, A Voz dos Perseguidos, aos sábados, no Som da Graça, o que mais essa pessoa pode fazer? O que ela pode acessar para conhecer mais sobre a igreja perseguida? O Ajuda Barnabás tem muitas fontes de informação sobre isso. Então, em primeiro lugar, siga-nos nas redes sociais. É só procurar lá no Instagram Ajuda Barnabás. É o melhor perfil que nós temos hoje. Ali você vai receber pedidos de oração diários pela Igreja Perseguida e Sofredora. Você pode assinar a nossa revista também. Entre lá no site, barnabasaid.org. Você entra lá no nosso site, procura lá em recursos, revista, e assina a revista gratuitamente. Não precisa ser doador. Por que nós doamos a revista? Por que nós damos? Para que você esteja atualizado sobre o que está acontecendo, né, ao mundo, os projetos que nós estamos patrocinando e como você pode orar e ajudar. Então, siga Ajuda Barnabás nas redes sociais e você vai estar bem informado do que está acontecendo. Muito bem informado. Tem algo mais que a gente não perguntou que você gostaria de aproveitar a oportunidade do rádio para falar? Não, nada específico, não. Somente agradecer o convite, né? Agradecer aos ouvintes também que nos ouviram e mantenha-nos em oração. Ore pelo Brasil também, né? Nosso país precisa muito do Evangelho, né? Eu acho que a igreja está amadurecendo na relação que deve ter com a coisa pública, né? Não aquele pietismo que separa o profano e o sagrado, né? Mas tudo é sagrado diante de Deus, a política também é sagrada. E a igreja está aprendendo a lidar com essa situação de maneira equilibrada, e isso nos deve encorajar em oração pelo nosso país também. Muito bem. Wharton, temos uma última pergunta para você. Quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo é o meu Criador e o meu Salvador. Isso é suficiente, o meu Redentor. Louvamos a Deus pela sua vida, Wharton, né? Muitos jovens hoje perdem tanto a sua vida, né? O seu vigor com coisas que não agradam a Deus, e a gente vê você, um jovem dedicado na obra do Senhor, empenhado em ajudar a igreja perseguida. Deus seja louvado por isso. Amém. E que mais jovens também, né, estejam despertando para isso. E continue, né, Deus continue lhe usando na obra dele. Agradecer. Pela graça. Pela graça. Tudo é graça. Tudo é de graça. Deus. Nada é nosso mérito. Você que ficou conosco também, muito obrigada. E até o próximo encontro. Até o próximo, se Deus quiser. Muito obrigado. O amor de Deus pode mudar a sua história.